Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os anseios dos empresários com o governo Bolsonaro. Para falar sobre as expectativas dos empresários brasileiros nesses tempos de mudança, nós convidamos José Veloso, presidente executivo da ABIMAQ, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. E eu agradeço muito sua presença, conversar conosco, um setor tão importante como é o seu, porque quando as empresas da ABIMAQ estão bombando, o país está rindo à toa. É verdade. É um indicador muito importante, sinal que a indústria está produzindo bastante. É verdade. Agora, as avaliações mostram que empresas haviam feito uma projeção muito mais otimista para esse ano de 2019, com a mudança de governo, projetando um crescimento mais da economia, mais investimento, resgate do emprego. Mas tudo isso já foi revisto e eu vi várias declarações de pessoas representativas entendendo que essa perspectiva positiva vai ficar para o ano que vem. O que é que afetou o ânimo dos empresários? Olha, como a senhora falou, nós somos a indústria de fazer indústria. A indústria de máquinas, para quem compra, é investimento. E quando vem uma crise como essa, que já, para nosso caso, já começou há 4 anos, a primeira coisa que se corta é investimento, até porque há ociosidade na indústria. Existe, portanto, uma demanda reprimida por investimentos. O Brasil teve uma queda muito grande na taxa de investimento. O Brasil precisaria investir em torno de 24%, 25% do PIB para voltar a melhorar a sua infraestrutura. E tem investido nos últimos 2 anos 15% do PIB. Então, isso é um grande problema para o país. O Brasil precisa voltar a investir. E investir, como a senhora coloca, é ânimo do empresário. O empresário só vai investir quando ele acreditar. E quando ele acreditar que o investimento dele tenha um custo menor do que o retorno que esse investimento vai trazer para ele. E por que ele não está acreditando agora? Olha, o ânimo, a última estatística, a última pesquisa, ela deu uma pequena piorada no ânimo. Mas nós temos que ver que logo depois das eleições, as pesquisas vieram altas, elas vieram boas. Existe ainda uma boa perspectiva, existe um otimismo. O otimismo é maior do que o pessimismo. No entanto, o otimismo é um pouco menor do que foi na virada do ano. Eu acredito que, em parte, porque existe uma expectativa muito grande das reformas. Nós temos hoje um governo reformista. É um governo que vem com uma agenda muito grande de reformas. 180 graus. Quer dizer, então havia uma grande expectativa numa consolidação reformista, promessa, né, do governo que foi eleito, de Bolsonaro, uma equipe de economia que chegou com esse discurso e nesse começo de ano, no primeiro trimestre, nós não temos sinais que vá haver essa consolidação reformista, esse processo de mudança tão esperado pelos empresários. O que está emperrando? Olha, o cidadão comum, quando ele vê as notícias e o governo Bolsonaro e a equipe econômica, que é uma equipe econômica forte, é uma boa equipe econômica, um pessoal que vem aí e tem um plano, e esse plano está claro, é uma equipe que tem dialogado com a indústria e com os setores produtivos do país, ela traz e vem nas manchetes de jornais várias promessas. As promessas são, como eu costumo dizer, que o que a gente tem escutado, principalmente do ministro Paulo Guedes, é música para os ouvidos. Ele promete queda da carga tributária, uma reforma da Previdência que abre espaço fiscal para a queda dos juros. Acerto nas contas públicas. Juros é o maior problema desse país, é o maior problema disparado desse país, seja no consumo, seja para capital de giro das empresas, seja para investimentos. Esse é o grande problema desse país. E ele vem com uma agenda de redução de juros. Ele traz uma agenda
também para aumento da produtividade, aumento do investimento. A agenda que eles apresentam é uma agenda super positiva. Mas é fantasiosa? Não é fantasiosa. No entanto, tem um problema, porque a agenda não é do governo. O governo, ele propõe uma agenda e essa agenda depende do Congresso. E este governo vem dos últimos governos que nós tivemos depois da nova Constituição em 88, é o governo que vem com propostas mais reformistas de todos os anteriores, comparado com todos os anteriores. E essas reformas, elas são propostas pelo Executivo e elas são feitas pelo Legislativo. E a velocidade da vontade do Executivo é diferente da velocidade como as coisas andam na Câmara e no Senado. Mas, desculpa, Zé Veloso, é só uma questão de ritmo? Ou nós temos outras variáveis bem complexas envoltas aí? Porque nesses primeiros meses de governo, os entreveros na equipe de Bolsonaro, do presidente eleito da República, no ministério dele, uma coisa grave, denúncia de corrupção, inclusive do ministro do Turismo, caiu o ministro Bebiano com aquela conversa tão desencontrada de Bolsonaro com Bebiano, etc. e tal. Os próprios filhos do presidente da República interferindo e fazendo declarações em questões de governo. O presidente tendo um estranhamento com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, presidente Bolsonaro, e que aí trouxe um clima de muito desassossego. O próprio ministro da Economia vai lá no Senado, deixando muito claro, existe vida fora daqui. Como quem fala, ou vocês fazem do jeito que tem que ser, que eu acho que tem que ser, ou eu estou fora. Então, muita coisa aconteceu aí de desencontro na conversa, no entendimento e nos propósitos de governo. É justo jogar para cima do Congresso Nacional, do Legislativo, a responsabilidade da aprovação desses projetos de reforma, quando existe no Executivo um momento de falta de sintonia? Olha, ou existiu, pelo menos, até há bem pouco tempo? É verdade, mas veja bem, essas questões que a senhora levanta, que são verdadeiras, aconteceram... São fatos. São fatos. Elas estiveram... dentro da agenda do governo, estão na agenda do governo, as coisas vão sendo colocadas no lugar, mas do ponto de vista da economia, do ponto de vista da indústria, do ponto de vista do apetite do empresário de investir, ele acaba olhando mais para a agenda econômica do que outras agendas, né? Como, por exemplo, enfim, o que a senhora citou. Na questão da agenda econômica, é verdade que o ministro da Economia, ele tem um jeito diferente de outros ministros que tivemos no passado. No entanto, essa espontaneidade dele, isso faz parte da sua personalidade. Veja bem, as reformas propostas, elas são muito grandes. É uma mudança de curso na economia do país muito importante. Quando você fala reformas no plural, eu digo, a da Previdência... Previdência e tributária. Eu costumo dizer o seguinte, que sem a reforma da Previdência, esse país não tem futuro. O nosso futuro será muito ruim. E é isso que ele tenta, com aquela forma dele espontânea, de passar isso para os políticos. Talvez não seja a mais ideal se tivesse, se a gente... Mas é espontâneo, é dele. Mas não é papel dele até a articulação política? Não, não é, mas eu acredito que ele, quando vem com números no Senado e agora na Câmara, ele virá com números, esses números são números muito fortes. É algo para que os políticos entendam que sem a reforma da Previdência, nós não vamos ter justiça para a população brasileira, nós não vamos resolver o problema da ajuste fiscal e nós não vamos resolver o problema dos juros. Mas eu costumo dizer que a principal reforma do país é realmente a reforma da Previdência. Mas a mais importante para o setor produtivo, para o país voltar a investir, para o país voltar a crescer, é a reforma tributária. Que ela vai ter que esperar. Né? Primeiro tem que desatar o nó da Previdência, na promessa do governo, ela vem logo em seguida. Do projeto do Sérgio Moro,
o tal projeto anticrime. Olha, o projeto Sérgio Moro é importantíssimo. Já está lá, é importantíssimo, né, na Câmara Federal. Porque se ele for aprovado, vai mudar o jeito de fazer política no Brasil. E vai mudar muita coisa no Brasil. Um pouco de... Você trazer compliance para a administração pública e você trazer justiça e trazer honestidade, isso é uma agenda extremamente positiva. Veja bem, Maria Lídia, toda vez que você vai fazer uma mudança na sua empresa, na sua família, mudanças de comportamento, durante a mudança existe muito conflito e às vezes parece que o mundo vai acabar e nós não vamos conseguir chegar onde a gente planejou chegar. No entanto, depois que a tempestade passa, a gente vai até esquecer essa fase desse conflito todo, mas esse conflito ele é necessário. O Brasil precisa voltar a crescer, o Brasil precisa voltar a investir. Eu costumo dizer que o investimento de hoje é o crescimento de amanhã. Nós não podemos voltar para aquela armadilha de tentar voltar a crescer através de consumo. O consumo é importante, porque sem consumo você não vai rodar a roda da economia. Mas sem investimento não adianta, nós já vimos que isso não funciona. Então o que a gente precisa agora? Precisamos de uma agenda de competitividade para o país precisa ser competitivo. Lá fora existe um projeto na China que é o projeto 2025. Existe um projeto nos Estados Unidos chamado American First. Você tem agora uma proposta feita em conjunto com o ministro da Economia da Alemanha e o ministro da Economia da França, propondo uma política para 2030 lá na Europa. Nós temos uma política industrial em vigor no Japão. Todo o mundo está se refazendo, está fazendo projetos de competitividade, porque está havendo uma mudança no mundo com a digitalização das coisas. Sim. Então, a economia está mudando. E nós aqui no Brasil estamos discutindo se vamos ter reforma da Previdência e se vamos fazer reforma tributária. Quer dizer, é uma discussão, lógico, ela é acalorada, é uma discussão que rende muitas páginas de jornais, muitas manchetes. Olha o que ele falou do outro, olha o que o outro falou desse. Mas o que nós estamos entendendo agora é que o Brasil está num momento aqui, nós estamos virando o cabo da Boa Esperança. Se nós não sairmos desse embate político com uma boa reforma da Previdência, uma boa reforma tributária, uma reforma no sistema financeiro brasileiro, parar de transferir recursos do setor produtivo que poderiam gerar empregos e investimentos para o setor financeiro, que é o setor ocioso na economia, o Brasil não vai decolar. Agora, há quase que um consenso que o Brasil precisa de todas essas reformas. Sim. A gente vê na situação e na oposição o reconhecimento disso. Entretanto, que reforma? Quem é que vai pagar a conta dessa reforma? Como é que vai ser distribuído o ônus que qualquer reforma acaba trazendo? Que tira muita gente de zona de conforto. Eu vou inverter sua frase. E além disso, pode apenar muita gente também. E a filosofia popular reconhece que a corda arrebenta do lado mais fraco. Sim. O que tem menor poder de interlocução, de influência e zero poder de decisão. Então, aí a pergunta que eu faço para um representante de empresários, qual é o papel do empresário brasileiro para a convicção de quem tem o poder de decisão, que são os parlamentares do nosso Congresso Nacional? Então, vocês estão atuando? Vocês fazem alguma coisa? Sim, o que vocês estão fazendo? Existem várias frentes parlamentares, na indústria nem tantas, mas existem muitas frentes parlamentares agindo no governo. No caso de máquinas e equipamentos, existe uma frente parlamentar, a gente trabalha junto aos deputados, mas eu gostaria de inverter essa sua frase. Quem vai pagar a conta? Não, a pergunta é quem vai deixar de pagar a conta? Porque o que acontece hoje no Brasil é que o trabalhador paga muito. O Estado é muito pesado. Então, o trabalhador e o empresário e o setor produtivo não aguentam mais, não tem mais espaço para carregar esse Estado. E aí, bate com o discurso do ministro Paulo Guedes, no sentido de diminuir o tamanho do Estado. O que nós temos que entender é o seguinte, o Estado... Privatizações?
Privatizações também, mas não é só privatizações. Diminuição de carga tributária. Olha Quer só. dizer, diminuir o peso eu vou dar do um Estado. exemplo. Eu vou dar um exemplo para você que você vai entender. No setor de máquinas e equipamentos, na indústria, se o meu funcionário ele ganha 100 por mês, eu pago 170 por mês. O salário nominal dele é 100, eu pago 170 e ele leva 60 para casa. Aonde que fica a diferença de 170 para 60? Aonde fica isso? Então é isso que nós temos que reformar. A reforma, que é a próxima tributária, que pretende também desafogar o custo da folha de pagamentos, essa é importantíssima para o Brasil gerar empregos. Então a pergunta é quem vai pagar a conta? Não, é quem vai deixar de pagar a conta. O problema do Brasil é que nós temos muita transferência de renda para estados e municípios e para a federação, muita transferência de renda para o setor financeiro e fica pouco para o setor produtivo e para o trabalhador brasileiro. Agora, uma curiosidade muito grande. Por que foi que empresários aqui em São Paulo, tinham 700 lá, convidaram o vice-presidente da República, o general Mourão, para um encontro na Fiesp e não o próprio Bolsonaro para falar das perspectivas de futuro? Olha, eu já estive em alguns encontros, não foi só esse da Fiesp. Não, estou perguntando esse que causou assim um espanto, uma perplexidade. Por que o vice-presidente, se esse é o país que tem presidente? Olha, vocês estão desconfiados de alguma coisa? Não, ninguém está desconfiado. Estão achando que o Bolsonaro pode não ir até o fim, pode cair, pode renunciar e que o Mourão que vai assumir? Não. Por que o Mourão e não o Bolsonaro? Eu explico. Eu não estava nesse evento da Fiesp, mas eu estive em outros eventos com o general Mourão. Inclusive, ele esteve na ABIMAQ antes das eleições e esteve com a ABIMAQ umas 3 ou 4 vezes, agora não me vem a cabeça, mas umas 3 ou 4 vezes depois das eleições. O Mourão, ele tem feito esta palestra que ele fez na Fiesp. Ele fez no Paraná, ele fez na Federação do Rio Grande do Sul, ele fez no setor do comércio, ele fez no setor financeiro. Como um porta-voz de Bolsonaro? Ele está fazendo essa palestra dele, é uma palestra parecida, onde ele vai, logicamente, ele vai adequando conforme o calendário. Estados, mas ele tem feito essa palestra. O presidente da República não tem condições de fazer isso. Agora, uma coisa eu garanto, é um governo que tem dialogado. Nós tivemos, na própria segunda-feira da semana passada... Quando fala é um governo, quem tem dialogado? O presidente? Então, o exemplo que eu vou dar, na segunda-feira da semana passada, o presidente da República, o Bolsonaro, recebeu um grupo de 11 entidades de classe, todos da indústria, onde nós estávamos juntos, junto com o ministro Paulo Guedes, onde nós fomos mostrar para eles uma proposta de agenda e ficou acertado que nós teremos encontros com o Paulo Guedes a cada 90 dias e também estamos começando uma agenda com o próprio secretário da Receita Federal para falar de reforma tributária. E como é que José Veloso saiu desse encontro? Para encerrar. Olha, eu saio... Animado ou desanimado como entrou? Eu saio animado, mas Maria Lídia, é o seguinte, eu sei que quem está nos assistindo, principalmente aquele que está desempregado, ele fala, pô, quando que eu vou ter meu emprego? Né? E aquele empresário fala, quando que eu vou voltar a investir no meu negócio? Né? Quando você fala de um governo que vem com reformas demoram um pouco mais de tempo. Eu diria que o nosso termômetro dessas indústrias que tiveram com o presidente é um termômetro de otimismo, mas temos que ter um pouco de paciência porque são reformas e reformas demoram para acontecer. Muito obrigada, que haja muita paciência e serenidade. Nas articulações do governo. Eu agradeço. Zé Veloso, muito obrigada. Nosso tempo terminou. Eu agradeço. Eu preciso encerrar. Uma boa noite. Boa noite. Laerte.